Hoje daremos continuidade à playlist dos desenhistas de Tex. Em verdade, eu gravei um vídeo fazendo uma panorâmica geral sobre os desenhistas de Tex e hoje, neste vídeo, começarei a falar de cada um deles. E como não podia deixar de ser, falaremos hoje sobre o criador gráfico do nosso Tex, o Wheeler. Olá pessoal, eu sou o Eros, você está no canal Colecionismo Tex. Aurélio Gallepini, o criador gráfico do fenômeno Tex Wheeler. Vamos tratar aqui sobre este grande artista, este grande desenhista que nos brindou com um personagem tão longevo e tão espetacular quanto Tex Wheeler e os seus pares. Aurélio Gallepini nasceu na Toscana em 20 de agosto de 1917. Ele iniciou a vida artística produzindo gravuras para jornais e revistas. A sua notoriedade profissional se deu quando ele passou a trabalhar para a editora Edizioni Nerbini, de Florença, produzindo ilustrações diversas. E após a Segunda Guerra, para esta mesma editora, além de outros trabalhos, ele produziu uma nova versão para Pinóquio e também trabalhou quadrinizando aventuras de Mandrake, o famoso mágico de Lee Falk. Foi no final do mês de maio do ano de 1948 que Aurélio Gallepini recebeu uma carta de Thea Bonelli e nesta carta ela pedia para que ele viesse a Milão, onde era a sede da editora, para que juntos trabalhassem em uma nova ideia editorial. A grande ideia que Thea apresentou a Aurélio Gallepini era um personagem criado pelo ex-marido Giovanni Luigi Bonelli e para o qual ela desejava que Aurélio Gallepini criasse graficamente o personagem. Ela apresentou então o Tio Cupo, Olhos Sombrios, um personagem ambientado no século XVIII, na América do Norte, na área dos Grandes Lagos. Giovanni Luigi Bonelli tinha o Tio Cupo como a sua melhor criação. Era um personagem aventuresco do tipo capa e espada. A edição que seria lançada era uma inovação, o formato Comics Book, que era quase um formato americano e que seria o precursor do formato Bonelli atual, o nosso chamado formato italiano. O público a que destinava-se essa publicação era um público mais elitizado, por ser uma publicação cara, muito bem editoriada, com um roteiro mais bem cuidado. No entanto, lançado em 1º de outubro de 1948, a publicação se limitou, de fato, ao público mais elitizado, de melhor poder aquisitivo e de melhor cultura. Tanto que essa edição teve apenas 6 edições e que estavam sendo publicadas quinzenalmente. Com 6 publicações e a baixa das vendas, Thea Bertazzi resolveu interromper esta linha editorial. E é aí que entra o segundo personagem da editora, entre outros, obviamente, que era um cowboy do faroeste, chamado Tex Wheeler. Inicialmente tiveram a ideia de batizá-lo de Tex Killer, mas havia uma certa caça às bruxas, às histórias de quadrinho naquele período, e o termo anglo-americano killer
cairia muito mal, tendo sido então mudado para Wheeler. Tex era um personagem secundário. A ideia foi publicá-lo em Estrícia, ou seja, em tiras, que era um formato que teve início nos Estados Unidos, mas que foi corporificado na Itália pelo editor Tristano Torelli. Esse formatinho atendia ao público infantil e, por conta dessa caça às bruxas aos quadrinhos, era um formatinho fácil da criança esconder no bolso ou dentro de um caderno. Então, por ser também muito barato, muito acessível, era vendido aos magotes. Tex foi pensado para essa publicação, com aventuras muito rápidas, já que era uma produção semanal de apenas 32 páginas e sem necessidade de grandes detalhamentos artísticos, já que o pequeno formato não permitia observar grandes detalhes. O desenhista, o artista, que era contratado para este tipo de publicação, sabia que não precisaria necessariamente ter um traço muito detalhado. Era tudo muito rápido, muito dinâmico. Até o roteiro, também escrito por Gianluigi Bonelli, era algo mais rápido, mais dinâmico e intenso, sem espaço para grandes diálogos ou pensamentos mais profundos. Afinal, era uma edição pura e simplesmente para entretenimento. No início, Gallepini, chamado Gallep, trabalhava durante o dia nas pranchas bem mais elaboradas de Ottio Cupo e deixava Tex para a noite, por saber que o trabalho com Tex era menos exigente no aspecto editorial. Com o fim de Ottio Cupo e o grande sucesso deste cowboy, começa a haver uma intensificação em sua produção. E Aurélio Gallepini, sozinho, tendo que trabalhar na arte das capas de todas as aventuras e produzindo freneticamente, já que era semanal, nós vamos ter nas primeiras aventuras um traço muito rápido e despreocupado. É bom lembrar que Aurélio Gallepini já era um artista consagrado. Seus trabalhos, tanto em Ottio Cupo como em outros da época, evidenciam isso, mostrando a perfeição de sua técnica e de seu trabalho. Há de se ressaltar também a época em que estávamos e os recursos que existiam em uma Itália pós-Segunda Guerra. Tudo isso leva as primeiras edições de Tex à verificação de que se trata de uma arte mais simplificada, mas não pela incipiência do artista, mas sim por essas características que eu já falei há pouco. Tanto isso é fato como que depois que a edição se tornou um sucesso editorial e com a chegada de novos artistas, o traço de Gallep vai se mostrando mais detalhado. Leitores atuais podem confundir essa transformação do traço com um amadurecimento do artista, mas isso não é verdade. O artista apenas não tinha tempo antes para detalhar o seu trabalho e a própria característica da publicação não exigia grande refinamento na técnica. Não obstante isso que eu acabei de falar, é fato que Gallep foi transformando o seu traço conforme ia se consolidando o personagem. Ou seja, conforme Tex agradava mais ao público, ele foi definindo melhor os traços fisionômicos, as características físicas, assim como o próprio Gianluigi Bonelli foi
consolidando a personalidade e a mitologia do nosso Tex Willer. Para este vídeo, eu fiz aqui um estudo, um rápido estudo, com 4 fases gráficas da arte de Gallup para Tex e os seus pares, todos, obviamente, criados pelo Gallup. Então, observe. Tex inicialmente possuía os aspectos fisionômicos de Gary Cooper. Gary Cooper, para quem não conhece, era um famoso artista de cinema, falecido em 1961 e que fez vários filmes de faroeste. Em um segundo momento, ele passou a apresentar traços mais maduros com detalhes fisionômicos do próprio Gallup. Em entrevista, Aurélio Galippini falava que ele se observava ao espelho para copiar aspectos fisionômicos para emprestar aos personagens, especialmente na linha dos olhos. Vocês vão observar que a linha dos olhos chega a ser semelhante nos 4 pares e, por conseguinte, semelhante dos olhos do artista. Numa terceira fase, esse amadurecimento de Tex fica bem evidente e passa ali pelo período de ouro do personagem dos anos 70 e 80. Passada essa fase de ouro, já temos, no final dos anos 80, um Gallup envelhecido, e ele transmite esse envelhecimento tanto para Tex quanto para os seus pares. Então, neste período, o personagem envelhece junto com seus pares, sendo notório o maior recurso de achuras nesta fase do desenhista. Então vocês viram como o Tex foi evoluindo fisionomicamente, fisicamente, como que se realmente envelhecesse junto com o próprio artista. Eu fico imaginando um Gallup envelhecendo, vislumbrando o seu próprio fim e transmitindo esse envelhecimento para o personagem que ele considerava dele, já que ele o havia criado. Observe que na velhice de Gallup já haviam vários desenhistas trabalhando com Tex, mas Gallup foi o seu criador e, portanto, eu acredito, isso é um pensamento meu, que ele arrogava para si esta capacidade de permitir o envelhecimento do personagem, coisa que nenhum outro desenhista fez. Vamos analisar agora Kit Carson. Kit Carson é concebido também de uma forma jovial no seu início gráfico, por vezes exibindo longa cabeleira negra. Depois ele passa a exibir cabelos, cavanhaque e bigode encanecidos, ou seja, brancos, naquele período em que o Kit Willer alcança a adolescência e passa a ter um protagonismo nas aventuras de Tex. Na terceira fase, na década de ouro, dos anos 70 e 80, apresenta-se um Carson bem amadurecido e que é o que mais se fixa no imaginário dos texianos mais antigos. E, finalmente, na fase final do desenhista, Carson se acha bastante envelhecido, proporcionalmente em relação à idade do próprio Tex. Vejamos agora o incomparável Jack Tigre. Jack Tigre surge de forma bastante simples nas primeiras aventuras, com longos cabelos e uma vestimenta diferenciada. Depois, já com cabelos mais curtos, protagoniza aquele longo período de aventuras dos anos 70 e 80 para, finalmente, na fase final, também envelhecer com dignidade. E agora passemos a fazer uma análise do Kit Willer, e esse é muito mais bacana porque Kit Willer literalmente nasceu em meio às aventuras texianas. No início, Kit Willer se apresenta como uma criança que havia sido criada na reserva Navarro.
quando o personagem recebe um maior destaque, no período em que se tentava dar a ele uma revista própria, ele se apresenta como um adolescente de 17 anos. Nos anos dourados do personagem, o longo período da década de 70 e parte da de 80, ele se apresenta como um jovem de 20 anos. E na fase final do artista, Kit mostra claros traços de sua mestiçagem. E é muito curioso como que o Gallup deixou para tornar Kit Wheeler um mestiço naquela fase final. Talvez simplesmente por ter prestado atenção naquele aspecto da mitologia do personagem, né, dele ser um mestiço. Eu não vejo outros artistas se preocuparem com isso, e Kit Wheeler se apresenta praticamente como um norte-americano comum. Os traços de mestiçagem ficaram evidentes nessa última fase de Gallup. Outro aspecto que notabiliza Aurélio Galippini é a sua condição de capista. Aurélio Galippini foi o capista máximo de Tex, produzindo só na série regular 400 capas. Como todo o desenhista, ele buscava por modelos. O par de Afrânio Braga, no site Tex Wheeler Blog de Portugal, fez uma interessante matéria da qual extraímos algumas imagens para observarmos essas capas e seus modelos. Então, observem que muitas das capas clássicas foram extraídas imagens fotográficas de cartazes de cinema, de revistas, além de pinturas e desenhos de outros artistas. E um detalhe magistral, que é o grande final do nosso Gallup, é a sua última capa do Tex 400. O Pardiseca, do Tex Wheeler Blog, ele fez uma matéria apresentando o modelo do qual Gallup teria extraído esta imagem. Então observem que até esta capa foi extraída de uma gravura de Walter Molino, que retratava justamente a despedida de Gary Cooper, uma homenagem a Gary Cooper por ocasião de sua morte. Gallup, baseado naquela gravura, ele produz um Tex que se despede, como ele próprio se despedia, rumando a um pôr do sol no horizonte. Isso praticamente foi uma profecia, porque esta edição 400 foi publicada na Itália em fevereiro de 1994 e um mês depois, em 10 de março, Aurélio Galippini partia deste mundo. Impossível pensar em Aurélio Galippini sem pensar em Tex. Infelizmente, com o passar dos anos, a recíproca acaba não sendo verdadeira, porque novos leitores, desacostumados com as aventuras antigas, acabam tendo contato com Tex, com os desenhistas mais recentes. E então, quando forem apresentados a arte de Gallup, vão estranhar a característica do traço, o que é bastante normal. Então não vão mais ter a ligação Tex-Gallup como os fãs mais antigos. Mas, de qualquer forma, Gallup sempre será o criador gráfico de Tex. Para encerrar este vídeo, eu vou apresentar aqui algumas pranchas que eu destaquei das edições 193, 194 e 195 do mensal, e podemos unir os três arcos sob o título de Grito de Guerra, uma história cheia de emoção, cheia de tensão, no eterno conflito entre homens brancos e indígenas. Estas edições foram publicadas no final
de 85, início de 86, pela Rio Gráfica e Editora. Isso na edição mensal. Então, observem a primeira prancha. Nela, o imponente chefe do Cheyenne, Appaloosa, se apresenta ao general Madison, os dois num primeiro plano, logo à frente dos senadores, que estavam no Fort Smith, em Montana, para assinar um tratado. Observa-se ao fundo Tex e Kit Carson, e vejam a maestria anatômica e de perspectiva desta imagem. O segundo quadro apresenta uma vista do interior do Fort Smith, com o movimento dos soldados em seu interior. Eu isolei esta imagem para mostrar esta terceira prancha, que é o mesmo espaço visto de outro ângulo do pátio do Fort Smith, apresentando os soldados que voltavam de uma expedição frustrada contra os Cheyennes de Appaloosa, mostrando ali toda a azáfama correria dos soldados com os feridos. A quarta prancha apresenta a dramática travessia da Grande Ferida, que é uma fissura geológica por onde corre o rio. Jack Teague fazia essa travessia sob os fogos dos Cheyennes, enquanto Tex fazia cobertura para permitir esta passagem. Realmente um momento de alta tensão. A quinta prancha mostra uma nova vista do Fort Smith, agora totalmente à noite, mostrando a correria causada com a chegada no meio da noite de Tex e Jack Teague. E, finalmente, eu apresento essa prancha que mostra o acampamento Cheyenne, visto pelos binóculos do Major Carter, que sitia aquele acampamento naquele momento antes do ataque final. Observa-se na aldeia a movimentação dos guerreiros na espera do combate. Então, realmente, essas pranchas de dos últimos trabalhos de Gallup, já nessa fase amadurecida, em que ele usava muito o recurso das achuras, mostra o ápice do artista. Eu gosto muito de produzir esses conteúdos sobre desenhistas. Eu também desenho, portanto, tenho uma paixão pela técnica dos traços. E nós daremos continuidade seguindo cronologicamente os artistas que trabalharam com Tex. No próximo vídeo eu vou tratar os Ghost Artists. E aqui na descrição deste vídeo está todas as fontes que eu recorri para criar este conteúdo. Especialmente esta maravilhosa edição da Mitos Editora, que é um especial do Gallup e que apresenta muitos dos seus trabalhos antigos, magistralmente desenhados bem no período em que ele começava a trabalhar com Tex Willer. Então, continue conosco e até o próximo vídeo. Forte abraço!